Salve, galera! Estamos aqui com mais um convidado no Debate. Dessa vez, mano que a gente já conhece. O Rafa é meu brother há muito tempo. A fisioterapia que uniu a gente, hoje o basquete que une. E acho que é um papo legal aí. O Jeff, que já fez parte da liga. Acho que faz Não, o Jeff é a liga, né? O Jeff é a liga, né? Tem A uns história recordes da lá liga, que né? ninguém bateu ainda, mano. Então acho que é bacana. Hoje vai ter uma resenha legal, acho, né? Seja bem-vindo aí, Rafa. Obrigado. Obrigado, gente. Meu irmão, satisfação você ter Satisfação é vindo. minha. É nóis. Obrigado. Jeff, Tamo aí. casa linda, hein? Porra, Tamo valeu. junto. Seja Valeu. bem-vindo aí. Agora vamos bater um papo, né, parça? Pô, bons tempos, hein, mano? Mano, 2016, não, faculdade é fogo, todo mundo né, mano? magro, Todo mundo magro. passando fome, triste, estudando. Rim em dia. Rim fígado em dia. Nossa Mas sábado e Senhora. domingo ralando, né, mano? Ralando, mano. Esse final de semana, mano, eu fui dar um curso, mano. Aí eu lembrei eu falei, caraca, a gente fazia isso, só que a gente tava no outro lugar, né? É, mano. Bons tempos aqueles, atrás. viu, velho? E te Corrido. reencontrar assim foi bom. Foi bom. Não era mano. famoso não, já eu que dava moral. Agora tá aí. doideira. É mano? verdade, é Não, verdade. mas Agora ele doideira, virou doideira. celebridade, né? Doideira, né, mano? Mano, mas é uma coisa que eu acho muito, muito da hora, assim, e como o universo é, né, mano? Tipo, as pessoas vão e voltam para pro seu caminho, tá ligado? Tipo, pô, a gente ali se dava bem e tal, tinha a nossa troca, mas, mano, nunca a gente imaginou que a gente iria ter um retorno, assim, pra vida um do outro, em outra posição, tá ligado? Aham. Em outro lugar, Outro em outro lugar, momento. tá ligado? Outro momento. Mano, eu Com sempre outras brinco. visões, com outras vivências. Se eu fosse um cara ruim, eu tinha morrido já, irmão. Às vezes eu saio no bagulho, eu chego num lugar, o cara, mano, você não é o amigo do... Falei, ó, se eu tivesse devendo, eu tinha tomado um tiro já. Aí vou em outro lugar, falei, ó, tá vendo? Se eu fosse ruim, eu tinha tomado uma facada agora. Entendeu? Esse Exatamente. negócio é importante, É irmão. importante, mano. Saber entrar e sair dos lugares. Esse A amizade é o que fica no final, né? Não O é. contato. Por isso que é importante tratar bem Não, todo e mundo. por né? coincidência, a irmã do Rafa conhece minha mulher, mano. Ah, são amigas? Você É né? muito vê, doido, você mano. vê, Ah, mano. legal, Muito doido. legal. Tipo, aí, mano, no final todo mundo se conhece, tá ligado? Boa. Mas, Rafa, o que eu queria saber, mano, acho que todo mundo já espera que a gente fale de basquete. Uhum. Mas eu acho que eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, tipo, tuas vivências. Você já foi fisioterapeuta do Corinthians, trabalhou com o pessoal do Brasil lá no Quai, na França. Eu acho que são experiências que muita gente não conhece. Todo mundo te vê hoje no backstage ali na Liga Nacional, mas não sabe da tua história, da tua trajetória. Pode falar Quanto da tempo fisio você tá no também. basquete? Sim, mano. Tua relação com o basquete, como que iniciou também? Acho Mano, eu nunca tive contato direto com o basquete, tá ligado? Tipo, mas vendo algumas coisas assim é muito louco, né? Tipo, eu tenho uma foto que eu acho que eu tenho 2 anos, e tá eu e meu irmão, e tem uma bola de basquete meio que jogada no canto da foto. Sabe aquela foto que não enquadra bem? E tem uma bola no canto, assim. Mano, aí depois, eu lembro do meu irmão, ele ganhou uma camisa do Chicago Bulls, uma camisa antiga, mano, que ele usava direto, aquilo ficava no meu dia a dia, na regata, mas um bagulho distante ainda. Eu lembro que, mano, eu não sei porquê, quando eu fiz 6 anos, meu time deu um moleque do Michael Jordan, tá ligado? Que eu nem sabia que era o Michael Jordan, mano. Tá. Botou pra O chutar a bagulho bola. ficou lá e o boneco não mexia os braços, tá ligado? Não mexia a perna, então eu não brincava muito com ele, porque ele não mexia muito, mano. Aí veio o bagulho de Space Jam, não gostava do Jordan, mas o Pernalonga eu gostava, e o bagulho meio que foi... vai entrando na osmose, né, mano? É, Na mano. gente, a E cultura. aí, a memória de basquete que eu tenho muito forte, mano, era quando basquete na ESPN, Franca e Coque Ribeirão, Sim. eu queria ver outra coisa, meu irmão pegava o controle, era várias brigas, irmão. Porque eu não queria ver aquela porra, mano. Seu irmão Kenny do meu basquete, irmão- você... Caralho, e acabava aquilo lá, tinha NBA ainda, ele fazia tomava A via TV. sacra da parada. Mano, né? era várias tretas por causa de basquete, mano. Várias tretas por causa de basquete. Então, mano, sei qual que é a fita de basquete. Então o bagulho, mas ele sempre foi aparecendo assim, tá ligado? Chegou de uma hora pra outra, mano, o basquete basicamente estruturou minha vida, ele mudou minha vida. No sentido de conhecer pessoas, lugares, financeiramente, tudo. Você vê o quanto é louco o esporte nesse momento, mas eu nunca pratiquei basquete. A figura de basquete sempre foi esses elementos e meu irmão como pessoa física. Essa trajetória do basquete, mano, o meu primeiro trampo foi entregando panfleto no Farol, tá ligado? Então, muito longe do esporte ainda. Então,
Entregava Seu irmão levando uma vida e você levando uma outra Total totalmente diferente, separada, tá? Então, mano, eu entregava panfleto no Farol, depois eu trampei no estoque de uma loja de roupa, que era uma loja de roupa que fazia os bagulho do Corinthians. Então, eu sempre gostei muito de futebol, assim, de ir pra estádio direto. Isso é uma coisa que fazia parte da minha vida e de todos os brasileiros, praticamente. Então, mano, entreguei panfleto no Farol, depois eu me formei em técnico de ADM. Não sei por que eu fiz esse curso também, mas hoje eu uso pra caralho. Uso pra Hoje você caralho. usa, né, mano? Legal, Mano, legal. terceiro colegial, Você tinha também o teu consultório também, né, mano? Você tinha, acabou... mas até chegar nesse lance do consultório tem um trajeto que não fala de basquete. Meu sonho é sempre futebol, alguma coisa envolvida com isso. Quando chegou lá que eu fiz fisioterapia, aí já começou a tomar forma a questão do esporte, de querer estar no esporte. A gente falou, não, eu quero me formar, eu quero trabalhar no esporte, mano. Quando eu tava lá, eu trabalhei no Audax, aqui em Osasco, o Fernando Diniz era o treinador, quando o Audax foi vice-campeão paulista, 2016. Eu comecei estagiário em 2013 e fiquei lá até 2016. Então eu já tava ali com essa parada do futebol. E ali no estágio eu falei, mano, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com futebol. É essa parada que eu quero. Então, do tempo de estágio até lá, eu tava no futebol. Quando eu tava lá na pós esportiva da Unifesp, eu já tava no Audax, estagiando ali. Então, o futebol totalmente desenhado pra mim nesse processo, tá ligado? Mano, acabou o contrato, o esporte é aquela loucura, né? A gente não tem nada estável, vai e volta, tipo... Sair do futebol... Muda a comissão, muda todo mundo. Muda tudo, né, mano? Muda tudo, mas eu acho que a experiência do futebol foi muito boa, porque eu vou trabalhar com o Fernando Diniz, ter um cara desse perto, assim, muita coisa eu aprendi ali. Sim. Fiquei fora do esporte, vim trabalhar aqui em Alphaville, na PhysioWay, na clínica do Adriano, trabalhei 3 anos lá e trabalhando de atendimento, mano. Tinha meus pacientinhos particulares ali, atendia, fui pegando mão. E nessa época era tipo assim, era uma pegada que eu queria muito estar atendendo. Então, mano, tinha paciente, irmão, que eu cobrava R$60 o mês. Era uma tiazinha na quebrada de Osasco, mas eu queria estar fazendo alguma coisa útil, tá ligado? Tá evoluindo ali, tô trabalhando, isso. tô crescendo também, pegando, né, coisas diferentes, experiências diferentes. Quebrando pedra mesmo, tá ligado? Então, tipo, o lance da físio foi muito ter esse processo de mão mesmo. E a físio foi a primeira vez que eu consegui ter um salário, mano. Quando eu trabalhava entregando o panfleto, era R$20 o dia e o almoço, tá ligado? Eu ia, voltava andando pra economizar. Então, eu pegava às vezes R$500 e eu ficava, caralho, eu tô rico. Então, a físio foi a primeira vez que eu consegui ter uma dignidade de fato, assim, de falar, mano, eu tenho uma grana pra poder comer. Autonomia, né, meu? Pra poder Isso, sair pra pegou poder ir no essa- rolê, comprar uma parada, né? De não ter que contar grana. Não precisa pegar o pedir pra busão. família, não precisa Isso. pedir pra ninguém. Porra, vou ali, eu vou ali. Então a físio, ela já foi esse primeiro contato que me deu esse processo, tá ligado? E também me senti, mano, de empoderamento mesmo, tá ligado? De poder ir em lugares que eu não iria antes. Nesse meio tempo aí que eu tava lá, que o basquete apareceu, mano. Então, eu já tinha um contato de Jogo das Estrelas, junto com as do meu irmão, né? Eu lembro, Tipo, acho que a gente já se encontrou já, no Jogo das mano. Estrelas, no No- vestiário, já. Foi no Ibirapuera. Ibira, é isso aí. Isso mesmo, eu Isso aí, que lembro, acho eu que foi lembro. que era o do que teve a casa. Isso, Casa em Vila Paulista. isso. É isso aí, mano. Foi muito louco, foi muito legal. Então, eu comecei a ter um contato com esse mundo profissional aí, mas muito distante, mano. Mas nunca me seduziu, irmão. Nunca me seduziu. De falar, eu quero estar com o basquete. Nunca, nunca. Tipo, beleza, estamos aqui, uma festa da hora, vamos curtir. Nunca, mano. E aí teve a questão do Corinthians, mano. O Corinthians abriu o time, o Bruno Saviani era o treinador, mas foi do zero, assim. E ele tava meio que na resposta de ter um preparador físico, de um fisioterapeuta, ele mesmo. E aí ele foi conhecer o escritório da Nike lá com o meu irmão, trocando ideia, e ele falou isso pro meu irmão. E aí meu irmão falou, mano, pô, eu tenho um cara que eu acho que pode te ajudar, mano. Eu vou mandar o currículo dele, você vê o que você acha dele, eu te passo o contato, você troca essa ideia. Mandou meu currículo, o Bruno gostou, troquei ideia com o Bruno, fui. E, mano, aí, tipo, depois de um tempo trampando, assim, que eu já tava ali no Corinthians, que o Bruno foi saber que o Diego era meu irmão, tá ligado? Da hora. Então isso é um bagulho muito foda que você falou pra me apresentar, né, mano? Além de ser irmão do Diego, eu tenho uma história, tá ligado? E meu irmão nunca mexeu nenhum pauzinho assim pra, tipo, caralho, eu vou Que é o que botar às ele vezes ali. as pessoas acham, né? Não, 100%, mano. 100%. As pessoas acham, mas ninguém te via sábado e domingo lá, a gente estudando. Cara, Meio louco, mas né? eu não vejo problema nenhum nisso também. Porque, Mas se você tem mérito. você só tem que ter a condição de estar lá no espaço que você tá, né, na função que você tá ali, né, meu? Essa parada, mano, eu virei fisioterapeuta esportivo mesmo, depois que o Fischer machucou o LCA. Que aí os caras falaram, mano, não tem como o Diego tá aqui todo dia tratando ele. Porque até então tinha esse bagulho tipo de eu tô ali. Então quando eu
eu tive um bagulho grande, eu resolvi, aí os caras falaram, não, puta, aí você começa, né, ter Isso. Não, desenrolar. e eu lembro que quando você chegou, você começou já a introduzir algumas coisas diferentes, você Isso. trouxe os negócios da gringa, você já começou a fazer os movimentos que muitos físicos não investia, não tinha. Então já começou, porra, legal, a pegada boa, a galera começou a visualizar isso e isso soma muito, né, cara? Mas Isso acho que foi, também, irmão, acho isso que foi também verdade. tem uma ligado, parada né? que é fato. O Rafa primeiro, ele já tinha uma bagagem dele de conhecimento, ele ter feito a pós e ele também trazer coisas do futebol, que você só via no futebol, dentro do esporte do basquete, é muito novo, cara. Pô, que eram coisas que a galera do futebol já tinha acesso, porque já tinha essa estrutura. E aí ele trazer essa coisa, aí você vê, é uma coisa que já existia, mas a gente só via fora. E Foi- já tinha aqui, só que em outro esporte, tá ligado? Foi assumir o risco, mano. É. Foi assumir o risco. Hoje, pensando de uma maneira bem mais 360, foi loucura. Cara, o primeiro ano você fica na casinha, o segundo você bota o pé pra fora. É. Mas Mas eu acho que é instinto. personalidade de Ficou cada lá um. Eu quanto também tempo sou no esse cara que Corinthians? se joga, não É tenho isso. medo não Ficou também. 3 anos, 2 anos, 3 Não, eu anos? fiquei 6 anos no 6 Corinthians. anos no Corinthians. Aí lá no Corinthians eu fiz do adulto, aí eu peguei a base um tempo, quando surgiu a base, porque não tinha 18 nem 20. Fiquei como coordenador de performance, que eu cuidava, fazia o 360 ali, depois virei supervisor e caí por causa disso. Se eu tivesse ficado na física... mas foi bom, mas é o que a gente falou. Mas Apareceu, experiência, irmão. né, meu, de gerir um negócio aí, né, meu, porra, fala assim, pô, quando que ia cair uma gestão de um clube no meu colo, É isso, né? mano. Tipo, Mas do aí, nada, qual o que- cara foi 3 anos, caiu um clube, pô, o Corinthians no meu colo, assim, pô, vamos pra Exatamente. cima, vamos aprender, velho, vamos aprender. E o Corinthians foi muito bom porque, mano, é um clube gigante, começando com basquete ali naquele processo, e tudo era novo pra todo mundo. A gente ganhou a Liga Ouro. Mano, eu tive muita sorte no primeiro ano de ter pessoas que me ajudaram muito. Então, tipo, o Gustavinho, o Humberto, esses caras que já tinham uma caminhada no basquete mano, o Jé sabe bem, esse processo é muito de confiança, mano. Se você tem a confiança dos caras, você consegue trabalhar. Se eu não tivesse a confiança dos caras, nada de técnica funcionaria. Porque ele não é um consultório, mano. É Que eu vou chegar diferente. no Jé e falar, Jé, vem cá. Agora seu aquecimento tem que ser desse Não jeito. tem o beabá E já vai olhar certinho. pra mim e falar assim, irmão, desculpa, você não vai... Se você não Vambora. tiver confiança olho no olho, tá ligado? E esses foram os dois caras que me ajudaram a quebrar essa primeira porta, tá ligado? Só que aí, mano, tem algumas coisas que foram muito foda, assim. Quando eu tive a proposta do Corinthians, era pra ganhar metade do que eu tava ganhando em Alphaville, mano. Eu falei, mano, eu vou arriscar, não sei quando o cavalo veio. Currículo também, né, pensando numa... Irmão, o cavalo veio, eu falei, irmão, não vou deixar passar o cavalo selado, mano. Vou pular Sim, nesse eu bagulho e também, vambora, tio. pô. E aí, qual que foi a foda? Quando eu entrei, já tinha feito a pré-temporada, os caras já tinham um grupo formado. E aí, tinha um processo burocrático no Corinthians que eu tinha que esperar praticamente quase um mês pra poder entrar. Eu falei, mano, se eu esperar mais um mês, eu não entro mais, porque o grupo vai estar formado. Eu vou entrar num momento muito desconfortável, mano. E aí, o que eu fazia, mano? Lá no Corinthians tem a loja, né, de um lado de canto e tem a porta de entrada. Mano, eu trabalhei um mês de graça. Como que eu fazia? O Humberto parava na loja, eu entrava no carro dele, ficava escondido no banco, entrava no clube e saía escondido, mano. Pra poder trampar, pra poder ter contato com os caras, tá ligado? Legal, legal. E lá na hora do almoço, mano, Ninguém eu vê ficava assim, essas tio. porra, né? Não, isso aí Tá não. ligado? Aham. A mulher do RH vinha, eu ia pro outro lado, eu ficava fugindo, mano. Mas eu falei, mano, se eu não vier agora, nesse momento, ter eu vou esse perder, contato inicial com a galera, você... Então, Ganhar mano, essa confiança da galera no começo, né? Já chegar no meio do pagode é complicado. foda. Então eu trampei um mês de graça, mano. E eu entrava escondido no carro do Humberto, mano. Abaixava o banco, ficava lá escondido, ele subia o vidro pra entrar no clube, mano. Legal, Olha que Humberto, loucura, ó. irmão. Não, aí era Loucura. louco pra perder emprego já, né? Já tá... É isso, pra nem mano. Olha a começar. loucura, mano. Olha a Cara, loucura. Louco pra nem começar. Mas Mas se isso você não fizesse isso, você também não ia durar. É o risco, mano. Mas é o Foi início, risco. você Imagina, faz se essas ele não loucuras. Né? fizesse, se ele não se arriscasse nesse momento, poderia que o grupo não ia absorver ele. Podia ele ser ia tudo sair diferente, fora, ia mano. ser tudo diferente. E velho. aí que eu comecei a entender o que era o basquete, irmão. Eu acho que foi nesse momento, tipo, eu nunca joguei basquete. Mas o lance, mano, de... Você começou a ver que o basquete era desorganizado? Foi isso? Não, Eu tô irmão, brincando. não só isso, Brincadeira. mas eu começava a ver os caras, tipo, caralho, mano, o cara faz 200 arremessos por dia.
Tá. O cara faz o treino e tem mais outro treino que o cara tem que fazer pra pegar uma bola ali. Eu falei, mano, o bagulho é entrega. Não tem como ser mais ou menos. Que no futebol, às vezes, eu vi o cara muito bom, eu precisava treinar, mano. Dava um miguezinho na academia e jogava, tá ligado? E aí que eu comecei a ver o basquete de uma outra maneira. Eu falei, caralho, esse bagulho é entrega, mano. Não é qualquer Pesado, um não é que E é qualquer muita um. parada, técnica, né? entendeu? Tem Tipo, muita técnica, né? Muita... Mano, 200 arremessos É. por dia, jogando com dor. Mano, tem que ir porque não tem outro. E arremessa com dor, porque não É. pode perder a mão, é foda. Aí o cara arremessa, erra um lance livre, o mundo cai nele. Eu falei, mano, mas eu vi ele fazendo 400, mano, certo? Errou esse e fudeu. E aí, mano, eu comecei a ver o basquete como uma outra visão. Tipo, mais de, mano, esse bagulho... Eu tô entendendo agora que não foi o esporte que me chamou a atenção, mas o que envolve esse esporte me chamou a atenção pra caralho. É, isso mesmo. E aí que eu comecei, tipo, a abraçar essa parada e o basquete, mano, ele mudou minha vida, velho. Mudou minha vida, assim, no sentido de conhecer Brasil, conhecer outro país, de mobilidade urbana, de sair Cultura, da né? quebrada e ir pra outros lugares, comer outras paradas, tipo, mano, de viver. Colocou na sociedade, né? Ele Foi te- isso, mano. É, O basquete deu uma comigo também. identidade de pessoa, de tá ligado? pessoa, boa. Então por isso que eu acho que a questão do basquete pra mim hoje, ela vai muito além do esporte, porque não foi a primeira paixão de esporte, tá ligado? Me deu uma parada que eu não consigo nem falar, assim, o que é esse lance. E é muito louco porque em nenhum momento foi porque eu tive um contato de quadra, tá ligado? Obviamente que o fato de eu ver que o basquete, pela ótica de casa ali do meu irmão, ele ajudou muito nesse processo, né? Tipo, caralho, ajudou muito. Mó visão, mó experiência, você deve ter É, aprendido mano. muito com ele pra introduzir tudo nessa sua caminhada, deve ter Mano, sido teve legal um demais. bagulho mais foda do basquete, que assim, um rolê que eu fazia muito com meu irmão, a gente pegava o busão e ia até a galeria do rock, tá ligado? Mano, a gente passava horas vendo vitrine. Vitrine. É Tipo, nessa época a horas, gente mano. andava no shopping pra ver vitrine, né? Vitrine, Você não tinha mano. dinheiro pra Não comprar tinha os bagulhos? Você não tinha dinheiro Caralho, pra mano. comprar, você não tinha dinheiro pra comprar os Jordan, Não, eu também. Mano, era ver vitrine, os mano. Nike. Você não tinha dinheiro, mano. Mano, entrava na loja, vai pegando tênis, os caras, aí, mano, vai levar, pá. Provava. Aí, mano, tem número 59? Ah, quando chegar o 59 eu volto. E dava o tênis. Só que, mano, nessa parada, o bagulho do tênis, a gente via tudo, mano. Eu sabia se a mola era a mola, como que era o cadarço do bagulho. Porque eu ficava olhando aquele bagulho e, tipo, querendo muito aquele bagulho. Então, tipo, essa época era o tênis do Nike Shox, tá ligado? Porra, 4 Caralho. mola. Mano, eu tinha um tênis Wii, mano. Tênis Wii. A marca chamava Tênis Wii, mano. Eu tive As New molas do bagulho era Balance. assim, pá. M2000 eu tive, Porra, M2000. Ai, cara. E aí eu vi esse Eles da bagulho. C&A, tá Pô. ligado? Como que é? Era um... Puta, Lecheval. Lógico. Lecheval, porra. Que chute, eu usei que chute. Era mano. osso. Então o mano. Nike era um bagulho pra gente que era muito foda, assim, muito distante, mano. Internet de escada, a gente, tipo, entrava sábado meia-noite, que era mais suave, pra baixar os bagulho da Nike, mano. Que era aquela época do Scorpion, Sim. que era Ronaldinho contra... Mano, a gente vivia muito a marca, mas um bagulho muito distante, mano. Nunca teve o bagulho, sabe? Nunca teve. E aí, de repente, mano, pra poder ter uns Nike, usar o Nike, esse bagulho pra mim já foi uma quebra de barreira gigantesca. Aquele bagulho que era muito distante, tipo, Já eu estava começou a usando, ficar irmão. palpável, né? Então, tipo, essas pequenas coisas que o basquete acaba sendo um imã, sabe, desse processo. Então, a minha chegada no basquete não foi direta, mas foi de uma outra maneira que eu acho que eu trouxe mais valor pra esse processo, tá ligado? Tá. E ter o amor basquete. também, né, cara? Porque o basquete foi te pegando, foi construindo, faz Aí. parte da sua essência lá, sem você perceber, né, por causa do seu Isso. irmão. E hoje faz parte Foi da em sua doses vida totalmente. homeopáticas, né? É. Doses homeopáticas, do nada, Muito louco. fisgou ele, né? mano? Fisgou, mano. Quem E ama a- isso aqui não e- larga mais. E aí o louco porque depois que eu achei que eu já tinha chegado no platô do basquete, que eu saí do Corinthians, aí montei minha clínica, o basquete me chamou de um outro lado, mano. Ele me deu uma outra chance ainda. Isso pra mim é o mais foda hoje, tá ligado? Ele me deu outra chance. Porque, mano, eu estudei mais ou menos aí uns 7, 8 anos pra ser fisioterapeuta ali. Isso eu sou bom pra caralho, eu falo. Agora, o trampo que eu faço na liga de SG, eu tô aprendendo, mano. Só que o basquete me deu uma outra oportunidade, quando eu não esperava mais, mano. Então isso é um bagulho que eu dou muito valor hoje, tá ligado? Porque, mano, eu sou fisioterapeuta, isso eu sou bom pra caralho. Sou bom pra caralho, não tenho medo de falar. E Agora, como é que você tá na liga agora? Mano, agora eu tô trabalhando na parte de SG, que é um bagulho totalmente novo. A história na liga foi o seguinte, nesse caminho do Corinthians, eu fiz o projeto, o Primeira Pele Preta, que você participou lá, que era... Durante a pandemia,
mano, toda aquela loucura de pandemia, teve o caso do George Floyd, aquele bagulho tava um sentimento muito foda. E aí, junto com o Tonhão, que eu trampei com ele lá no Corinthians, ele começou a me provocar de alguns bagulhos e eu escrevi o Primeira Pele num caderninho, mano. Pá, escrevi o bagulho lá, mostrei pra ele e falou, mano, esse bagulho... Vou começar a fazer as lives, identidade visual, tudo. E a gente fez um movimento que foi legal, mano. Era uma ideia que eu tinha, que sem a ajuda do suporte dele não sairia, com a de coach, de identidade visual. E foi a primeira vez que consolidou um bagulho que eu tinha, que eu percebi que a questão do combate ao racismo era um bagulho que sempre me machucou e ali foi uma voz que eu consegui vomitar um bagulho que me machucava há anos, tá ligado? Tipo, era um ódio que eu comecei a ver que eu podia transformar em ação, tá ligado? Tipo, mais uma terapia ali mesmo. Do Primeira Pele, fez o projeto, tudo. E aí qual que foi o lance da entrada na Liga? Quando eu tava no Corinthians ainda, a Liga ela tinha feito uma vaga afirmativa e tomado pau na internet, tá ligado? E os caras falaram, mano, como assim? Fazer uma vaga afirmativa e tô apanhando por um bagulho que devia ser bom? O Gustavinho já tava lá trabalhando, e o Gustavinho falou, mano, eu tenho um cara aqui que acho legal vocês ouvirem ele. E eu fui na Liga como Corinthians ainda. E aí, do Primeira Pele, mostrei, troquei ideia e ficou naquela parada. Já plantou Ficou uma uma semente sementinha ali. lá. Aí a Liga falou, mano, vamos montar um comitê. Então eles aprovaram no Conselho do Combate ao Racismo, os clubes aprovaram do combate ao racismo, e montamos um comitê e meio que eu fui fazendo esse projeto igual foi no Corinthians, sempre de grana, não era uma assessoria. Pô, eu tô no basquete, se eu posso ajudar o bagulho a melhorar nesse quesito, fui Meu ponto de vista assessorando. é esse, vamos... E aí, mano, um dia eles chegaram e falaram, mano, essa foi uma provocação da Carol, mano. Falou, a gente tava lá no grupo e ela falou, mano, vocês querem que eu bata o bagulho, tem que botar grana. Não dá pra ser orgânico. Vocês vão ter alguém aqui com grana fazendo. E os caras falaram, mano, é verdade, vamos fazer. E qual que foi o lance? Paralelo a esse combate ao racismo, essa área de SG é uma métrica corporativa de alinhar as empresas às questões ambientais, sociais e de governança. Então, se você tem um SG na sua empresa, o mercado financeiro olha para você e fala, mano, essa empresa é segura de investimento. Então, o mercado financeiro, ele bota a grana em empresas que têm um SG estruturado, tá ligado? Então, se eu sou uma empresa que a minha grana vem de repente, desmatar alguma coisa, eu tenho que ter a grana, mas eu tenho que replantar algumas outras. É ter sustentabilidade nesse processo. Lá, a gente tem um dos patrocinadores, ele, basqueteiro, e o basquete chama muito isso, mano. Ele não tinha nada a ver com o bagulho, só que ele gosta do basquete. Ele falou, mano, eu quero ajudar a liga, eu quero fazer um setor de SG aqui. Eu vou desenhar e vou dar de presente pra liga. E foi lá e fez por gostar de basquete. E aí juntou uma coisa a outra, os caras falaram, então vamos colocar esse departamento pra cima, mano. E aí eu fiz entrevista com o patrocinador, fiz a entrevista com o Sérgio e fiz a entrevista com o Rodrigo, tá ligado? E passei, mano, na entrevista. O legal que foi, entrevista com o Sérgio, uma entrevista muito direta, a gente tinha batido um papo. Com o patrocinador, mano, eu gelado, o cara é o antitrust da América Latina, velho. Corporativo ali. E eu falei, mano, o que eu vou me preparar pra essa entrevista? Se não for nada difícil, eu não tenho que me preparar. Eu não sei que... Eu tenho que ser eu ali. E joguei, ele curtiu. Vou jogar meu conhecimento. E, mano, e na última que eu tive com o Rodrigo, foi no período que teve um caso de racismo em Mogi e Palmeiras. Lembro. Teve essa confusão lá e eu falei, pô, mano, o Gustavinho interviu lá, o Filipinho, eu fui lá pra trocar uma ideia com eles, pra falar, mano, ó, vocês podiam ir pra esse caminho. E, mano, e no dia o Rodrigo me ligou. Eu indo embora de Mogi. Falei, agora, mano, o que tem que fazer? Fui na arquibancada do Mogi, mano. Sentei na arquibancada, liguei lá, falei, presidente, me desculpa, mas eu tô aqui. O lugar aqui não é o melhor, mas vamos trocar uma ideia ali. Numa arquibancada de Mogi, mano. Acabam suja, tá ligado? Vamos falar sobre o assunto agora. E qual que foi o lance? O Sérgio falou que ia fazer entrevista. E eu tava em casa. Então qual que era o lance? Eu já tinha passado uma polo, que eu tinha deixado em cima da cadeira. Falei, mano, o dia que for o bagulho eu já tenho uma roupa da hora. Já tinha separado o fundo. Já botei um quadro legal. Eu falei, mano, eu tenho que, tá ligado? Sim, lógico. Cenário. Já E eu tá já visualizando como que ia ser tudo a reunião. De repente o cara me liga, eu com a mão suja, mano. Falei, e agora, mano? Fudeu. Mano, eu desliguei o celular e eu falei, caralho, que azar, mano. Tem como, mano. Internet falhando, eu não tava com a melhor roupa. Tava nervoso porque eu tava resolvendo um bagulho e de repente veio. Falei, mano, deu ruim, velho. Deu ruim. Não é possível que eu vou... Mas você desenrolou bem a reunião? O que você achou? Falei com o coração, mano. Aí. Falei com o coração. Pronto. Falei, presidente, eu acho que é isso. Ele fez várias perguntas. E o Rodrigo... O Rodrigo é 10 também, né, mano, cara? mas até Porra, você falar foda. com ele tem um perfil que assusta, né, mano? Tipo ele parece
O cara é um. Ele O cara é um elegante, ele é lorde elegante. ali, né? O cara. E quando eu via ele, eu falei, mano, que. Abração, Rodrigão, O sangue bom. Rodrigão é Gosto dele. fera. Eu via ele e falei, mano, que resenha que eu vou ter com esse cara, mano. Olha o perfil desse cara, não tem como, não vai ter contato, eu não vou conseguir. Entendeu? E no final ele é bom de resenha, viu? Pô, ele é maravilhoso, de resenha. É um cara super, mano. Ele chega, troca ideia, fica horas trocando ideia. Então, mas até eu ter esse contato com ele, eu falei, mano, eu não vou ter resenha com esse cara. Desliguei o telefone, eu falei, mano, fiz o meu melhor, mas não vai ter como, irmão. Não vai ter como. Mano, aí foi indo, o Sérgio me ligou, vem aqui na liga. Eu falei, mano, tipo, eu falei, acho que ele vai estar lá, tipo, com, sei lá, com um doce. Falei, mano, obrigado pela participação, sabe aquele bagulho assim? Aí ele chegou e falou, mano, a proposta é essa, eu não tenho mais nada pra te dar. É isso, se você quiser. Dei a mão pra ele, eu falei, vambora, mano. E qual que foi o grande lance? Por ter toda essa estrutura, não foi um negócio jogado, principalmente o Sérgio, o meu braço lá dentro é um braço do setor dele ali. É o cara que tá me ajudando muito nesse processo de esculpir essa parte. Porque, irmão, no começo, pô, ficar lá no computador, como ficar no computador 8 horas, mano? O bagulho era short, treino, vem aqui, faz ali. Viveu Trabalhar com a cabeça fisioterapia é agora. outra coisa, É né? outra coisa, reunião, Foi igual minha aposentadoria, velho. Eu jogava na quadra, de repente, pum, toma conta disso. Cabeça é diferente, tem que trabalhar com a Diferente, né, cabeça, mano? cansa demais. E você tem uma outra energia, né, mano? Você tem uma outra energia. Então, pô, você tava ali treinando, você tava ali atendendo o cara. Tem aquela troca interpessoal o tempo todo, Isso. com pessoas ali, você tá conversando, você tá se comunicando, tem aquela risada, tem aquela resenha. Tem as viagens, Tem as irmão. viagens. Tem um hotel que é chato, mas é bom, que você dá aquela, entendeu? É mesmo, daquela. Você pega aquela escalinha ruim de 2 horas, que você fala, mano, fudeu, mas é 2 horas de resenha, que às vezes você... E o Jé sabia melhor do que eu, mas muitas vezes era isso, mano. Tipo, essa troca interpessoal ali na físio era o que me ajudava, era a terapia. É um Era desabafo ali, né? Era meu? uma outra troca. Da mesma maneira que eu tinha muito problema, eu trocava com os caras. Que já é Os diferente Os de caras você traziam ir pra um problema, você era um âmbito psicólogo totalmente- também, né? O Físio é Total, psicólogo. No... Aí total. você sai disso e vai pra um âmbito totalmente de escritório, mano. Porra, é. É isso. Mais muito- frio, é um baque, né? é Até um um pouco baque, mais mano. frio até. É mais frio, mano. Totalmente mais frio. É. E aí, essa foi essa tem sido uma experiência muito desafiadora, agora com muito mais calma, porque eu já passei 1 ano, então você já entende um pouco esse lado. Mas é uma experiência que eu olho de novo, volto a olhar pro basquete de novo e falo, cara, isso é foda. E como é que tá hoje o projeto estruturado na Liga? O antirracismo tá bombando? Conta pra nós aí. Mano, como é que tá. eu acho que nesse movimento, eu saí de mão do Diego e virei o cara do tratado. Tipo, Rafael foda-se, tá ligado? Eu Aham. brinco isso, entendeu? Legal. Antes eu era irmão do Diego, agora eu sou o cara do tratado. Ninguém sabe o meu nome às vezes. Aham. Mas tá ótimo desse jeito. Sim. O que eu acho nesse bagulho, igual foi no Primeira Pele, quando eu cheguei na Liga, eu tava com muito ódio também de muitas coisas. Então o Tratado, ele é um projeto que eu coloquei muito ódio, muita dor, mano. Eu tava com tipo assim, você tá 6 anos no Corinthians, eu tinha uma vida que de repente de uma hora pra outra acabou. Quando você sai de um bagulho desse, o seu primeiro impacto é querer voltar a todo custo, mano. Provar pros outros Isso, e mano. Você tal. tem esse ódio de querer voltar. Isso aí é uma coisa que pega bastante. Né, Aí você fica ali, tipo, puta, não fechei agora. Não, mas depois que acaba o Paulista, pode... Não apareceu, de repente fechou a porta. Bum. Aí você já viu outro físio lá? Daqui a pouco... Irmão, aí qual que é o bagulho? Você entra em depressão, mano. Você entra em depressão. A cabeça... Você fica louco, mano. Porque até então, eu era o cara do Corinthians, mano. Ah, quem que é esse cara? Eu fiz do Corinthians. Caralho, não. Então, eu não tinha... Quando eu entregava panfleto, eu não tinha idade nenhuma. Você trava do quê? De repente, eu virei o fiz do Corinthians. Então, os lugares que eu chegava, todo mundo tratava bem, mano. Até pedir uma camiseta. É né? outra Aí tratativa, o cara chega né, e fala, mano? não, cara do Corinthians, me dá É a outra camiseta. tratativa. Porque às vezes você fala Me dá a camisa você aí. fala físio do Corinthians, mano. Ninguém quer saber se você é do futebol, se é do basquete, você é físio do Corinthians. mano. É, uma E bandeira... tem um detalhe, mano. Eu moro no Tatuapé. Então, isso tinha uma outra bagulho ainda. Porque é tem um peso regional. maior ainda, tá Só ligado? de andar uniformizado já é outra pegada, Ó, né? A gente Aí, sabe disso. mano, aí é um aeroportozinho que você vai. Aí também é engraçado, porque hoje eu olho o bagulho de longe, não me recrimino, eu tinha que ver aquilo, mas, mano, você é jogador, velho. Fonezinho de ouvido, você chega no aeroporto, todo mundo te olha, desenhinha, fotinho lá, O like holofote pra é diferente. caralho. De repente eu não era mais ninguém. Tá ligado? Porque eu fiquei 6 anos vivendo essa porra.
Aí quando você vai abrir um consultório, irmão, vocês sabem bem. Mano, eu peguei meu seguro-desemprego, eu tinha tete a 3 meses de tete. seguro-desemprego, botei lá no lugar, eu acho que eu não tirei nem metade, mano. Porque precisa ter paciente, aí é marketing, é um outro movimento Entender outro negócio. Né? que não tinha Outro retorno rápido. Eu fiquei maluco, mano. Porque você perde identidade, é muito ódio, é muito... né? Você fala, pô, tudo que eu doei para aquilo, não tenho, pô, ninguém olhou com bons olhos, Isso né? aí, Isso mano. acontece na vida do atleta E tem uma coisa direto, também, né, velho. mano? Tipo, praticamente todo ano Isso aí. você tem, ainda mais no Brasil, mudança, acaba, você fala, pô, será que o cara vai ficar comigo? Aí você fica esperando uma ligação, Essa é a E tem, pior, e né, mano? tem Não uma coisa vem. não também, né, Jeff? vem, aí você começa a ver aquela puta angústia, É isso. aí você já começa a se diminuir um pouco, porra, é foda, Mas cara. tem uma a cabeça. parada, Jeff, Rafa, acho que vocês vão entender. E tem uma coisa, mano, que nenhum desses lugares, tanto o basquete quanto a fisioterapia, como qualquer grande parte das profissões, mano, eles não te preparam pra você empreender, mano. Não. Não, eles te podam. Eles não te preparam, eles falam O esporte te poda. tudo que é difícil, eles já falam primeiro. Pra você já se inibir de fazer, tá ligado? Então, tipo, e aí você entra muito, você fala, aí você fica com mais ódio, né? Mas você fala, mano, eu estudei tanto pra fazer isso aqui, mano, mas eu não falaram que era pra fazer também isso, tá ligado? Tipo, que seria mais fácil. Assim como, joguei basquete a vida inteira, mano. Mas não me falaram como que ia ser depois. Sabe? No nosso Tipo, tá. então, tipo, são coisas que deixam você frustrado. Mano, e o lance do clube, ele te traz o contrário, porque nem só passagem você precisa comprar, mano. É tudo, tá aqui a Tudo tá passagem, feito. acabou o produto, você fala, o bagulho vem. Você não precisa fazer nada, mano. Quando Então acaba, você não se preocupa você com não- esse processo. Teu salário cai entendeu? ali todo mês. Você não precisa captar paciente. Você não precisa, mano. Os caras estão ali. Então, eu passei 6 anos vendo essa parada. De repente, só botando o que o Jeff falou, que é um processo da saúde mental que ele é muito importante, mano. Porque, de repente, você vira uma camisa, você vira um número, um título, se você não tiver a cabeça boa, você vive aquilo. Então, qual que era a minha cabeça? Eu falei, mano, eu trabalhei 6 anos no Corinthians. Mano, eu vou falar que eu saí do Corinthians, 20 pessoas vão me ligar, porque eu sou foda, caralho. Entendeu? Aí ninguém te liga, você não é foda não, irmão. O mundo é Você cruel. não é foda, não. Você não é, você é Você é foda no seu... substituível, você é entendeu? substituível. Você acha que você é foda. Aí às vezes você quer andar com uma medalha no peito. Aqui, eu fui campeão, o cara isso falou, não. irmão, beleza, o que você quer? Próximo. Esse bagulho, esse baque é foda. E o principal é você ficar magoado, irmão. Você acha que a carteirada vai te abrir tudo que é porta, né, O mano? esporte é ilusão. É. O esporte é ilusão. Você viver aquela parada ali é uma Ele é momentâneo, fotografia, né? mano? Na verdade, ele é momentâneo, é aquele momento. É isso. Tudo que você fizer é aquele momento. Algumas coisas você leva, mas ele também tem lugar que ele não vale nada, E entendeu? aquele negócio também, se você não aproveita enquanto você tá com a luz ali em cima de você, pra você criar coisas, pra que aquela luz ilumine aquilo que você tá criando também, porque quando acaba a luz, irmão, aí você quer construir, muitas vezes você não vai ter o holofote que você almeja, tá ligado? Isso. E o principal, irmão, a gente tá falando isso daí, uma métrica, ela serve muito pro atleta, pro cara que tá em quadra. É. O cara tem uma camisa com o nome dele nas costas. Você é um fisioterapeuta, mano. O cara não Você sabe tá quem no é bastidor, você. né? Sim. Tá no É bastidor. É diferente, você é o... E entendeu? quando Você você. não é o técnico, né? O problema é o O seguinte, técnico tá ali, né? quando você tá no esporte, você tá full time no esporte. Full Tipo, você não tinha tempo para fazer outra coisa, né? Você tinha que estar ali, meu, físico é o que mais trabalha, Sim, cara. O sim. cara vai chegar antes e vai embora depois. E 2 períodos, o cara trabalhava 10 horas por dia no É isso mínimo. aí. E a gente sabe Então que tem não uma dá realidade tempo de financeira empreender, diferente no futebol também. Total, Da total, fisioterapia. Então, como é que ele vai pensar em empreender, fazer outras coisas? E ter a clínica dele em paralelo, né? Não dá. Você tem que fazer a entrega, mano. Mas eu acho que tudo isso é um ciclo de oferta e depois você tem o que você entrega, tá ligado? Eu acho que foi um esforço. Mas essa cisão é o que eu já falou, mano. É uma angústia, é muita coisa ruim envolvida. E eu fiquei muito mal mentalmente depois, mano. A saúde mental é muito importante nesse processo. Fiquei muito mal, mano. Tipo, eu não conseguia comer, eu fiquei uns 3 meses sem comer, mano. Magrão, fazendo os exames. Mas quando eu tava no Corinthians, já no final, é louco como o corpo fala, mano. Então, tipo, eu ia viajar. Mano, ficar com diarreia, moleque. Não, do nada. Não conseguia viajar. Mano, ia viajar, quarto do hotel, chorava à noite, mano. Não queria estar ali.
Queria estar com a minha família, tá ligado? Chegava final do ano, ano novo. Dia 2 tem que estar viajando pra Brasília. Casa cheia, mano. Todo mundo lá alegre. Na última que teve, a gente foi pra Brasília, mano, eu falei, eu não vou, mano. Eu não vou viajar. Não É aí vou. que o jogador tem lesão, é Não aí vou. que a cabeça do jogador pira E, mano, e também. no meu caso era isso. Tipo, eu era não só o físico, mas eu era uma parte da engrenagem do staff, mano. Então, tipo assim, eu ia pra casa chorando, tá ligado? Meu corpo já falava, mano, não é pra você estar aqui mais. E eu forçando o bagulho, tá ligado? Mano, minha última viagem que Você eu viu fiz. que o negócio Foda. a esporte não é fácil. E já vinha dando sintomas, mano. Só que ali o esporte, você não pode mostrar fraqueza também. Então, eu vesti aquela capa, não procurei ajuda naquele momento, eu fui meio que levando. Porque é isso, quando você ganha também, você tem uma droga, mano. É como você cheirar e fumar. Você ganhou, A endorfina vai lá em cima, né? festa, mano, caralho. Chegava uma hora que, mano, no começo, quando perdia, eu ficava mal pra caralho, não dormia. E esse negócio que você falou de no basquete você tem que ser casca dura e não dá muitas vezes para você buscar ajuda dentro do basquete, você tem que buscar fora. Isso. E isso é difícil porque às vezes você não tem recurso para ir buscar Isso fora aí. também. Então, durante minha carreira inteira, tipo, era eu com eu mesmo, tá ligado? E aí eu tinha minha mulher, tinha minha estrutura. Mas é complicado, não é fácil não, cara. É foda isso, porque. E aí você não tem essa parada, então quando perdia, aí demora pra dormir. Aí, mano, se eu não tô dormindo, se eu tô sem sono, vou tomar um negócio. Tomar um negócio pra dar uma relaxada. Aí no começo você toma um, dois, depois você quer sair de novo. Você quer sair de novo. Quando você for ver, mano, você tá num ciclo que você não controla mais, mano. Tá ligado? Esse é um bagulho muito, muito perigoso, assim, que a saúde mental pesa muito. Então, isso foi acumulando durante os anos e eu não percebi. E no final ali, o Corinthians era um estresse muito grande que, mano, atingiu fortemente. Quando acabou aquele bagulho, que eu não tinha mais uniforme, que eu tinha um espelho eu com eu mesmo, eu não me reconhecia, mano. Até eu me conectar de novo é um bagulho que demora um tempo. E aí você tá, mano, angustiado, querendo outra oportunidade, você tá amargurado com o mundo, tá ligado? E aquilo foi pesando, mano. Então eu fiquei uns 3 meses da minha vida fudido, mano. E Fudido. aí entrou a liga depois. Aí entra logo a Mano, a liga depois de liga, quanto tempo entra irmão, nessa transição? eu passei uns 4 meses ali 4 no veneno, meses. velho. Veneno. Tipo, porque eu não tinha grana, eu tava no seguro-desemprego, o consultório eu tava investindo tudo que eu tinha de grana, mas o retorno demora pra vir. Então eu tava ali garimpando o paciente, tinha as contas pra pagar, e, mano, a cabeça naquela loucura, eu acabei ficando doente, mano, eu não conseguia comer. E sabe o que era louco? Eu fazia os exames, os caras falaram, mano, não tem nada, irmão, não tem nada, você tá tomando remédio, não tem nada. Então eu fiquei 4 meses que eu achei que ficar maluco, mano. Mano, durante esses 4 meses, falando assim, um papo reto, várias vezes eu acordava e falei, mano, eu vou morrer hoje. Eu tinha sensação de morte, mano. Porra, Eu então achava que ia morrer. foi forte, a depressão foi Por feia. Deus, mano. Eu achava que ia morrer, mano. Eu tinha a Ah, sensação que ia morrer. Tipo, sei lá, hoje é quinta-feira. Falei, mano, até terça-feira eu acho que. Vou Mano, embora, vou empacotar. eu achava que ia morrer, mano. Várias vezes, assim, que eu não ia viver muito. E nesse meio tempo, mano, você mata relacionamento, as pessoas ao seu redor, você tá numa fase que você não tá bem, mano. Então você vai matando as pessoas ao seu redor. Você vai se isolando e matando as pessoas. Até porque você não quer. E se hoje, aproximar. como é que você tá? Na liga, com o seu trampo novo Pô, a agora, liga- realizado. Eu vejo que você tá, pô, você tá falando super bem, você é um cara super articulado, chega em qualquer lugar com uma puta postura legal, já é um cara aí que todo mundo te conhece. Como é que você tá hoje, assim, que é Mano, da a hora liga falar isso aí? foi o ressurgimento. Porque eu não esperava, tá ligado? Porque eu não conseguia ver o outra parada. E hoje eu vejo que o que eu fazia de físio ali, muitas vezes não conectou no esporte ali, eu até brinquei do bagulho do Corinthians, porque eu tava vendo um bagulho que eu tinha muito mais a visão de 360 da parada. E as pessoas não entendiam o que eu falava ali. Hoje eu consigo ter o 360. Então, foi um ressurgimento pessoal e profissional, mano, é um outro braço ali que eu falo, cara, eu sempre pensei desse jeito, mas eu não tinha onde colocar. Então a liga foi um ressurgimento desse processo, assim, como pessoa E e trabalhar profissional. numa entidade igual a Liga também, né, cara? Pô, é um puta crédito, assim, no Pô, mercado, mano. né? Você fala, pô, trabalho na Liga, no NBB. É igual, mano, trabalhar na Nike. Aí seu irmão começou a carreira na Nike ali, foi indo. Agora você fala, pô, trabalho no NBB, né? É. Eu acho do caralho. E quando você vê o outro lado, né, mano? A gente tava na outra ponta. E quando você tá na outra ponta, que você consegue conectar as duas, é uma vivência completa da parada, tá ligado? Então hoje, tipo assim, a liga foi esse movimento. Quando eu entrei lá, a primeira questão lá era o combate ao racismo, por isso que eu entrei na questão do Primeira Pele.
E eu tinha que fazer a parada acontecer. Só que nesse momento que eu entrei na liga, eu tava com todo esse sentimento que eu falei pra vocês, era um pacote ali. E, mano, e o tratado não é um bagulho meu. Se eu tentar reescrever ele 20 vezes, eu não consigo. Foi um bagulho que transcendeu, assim, sabe? Foi um bagulho... É uma mensagem muito superior do que fui eu. Ali eu só fui o mecanismo. Porque não Legal. tinha nada bom naquela época, mano. Você representou muita gente ali, Eu acho, é isso mano, que é assim, bacana. viajando, filosofando, Aham. não, assim, falando que eu sou foda, mas aquele produto que saiu ali foi um bagulho muito superior, porque não tinha nada bom. Você naquele representa momento. você, sua família, sua origem, É uma vem, história por trás, né? vem aquele sentimento desse, você pode ter certeza, dos seus ancestrais lá atrás e tudo isso. Aflora na gente agora isso, alguns Eu sentimentos que acho eles que é sofreram, isso aí, entendeu? mano. É isso, porque às vezes eu entrava, mano, o que aconteceu Eu por tava vendo um negócio sobre isso, sabe? Que, tipo, o que seus ancestrais sofreram, de, tipo, às vezes, maus trato e tudo, até hoje ainda tem na nossa essência, assim, isso aí, tá ligado? A gente ainda traz isso. Sim. Às vezes um sonho, um pesadelo que você tem, às vezes tendo... É um pouco do que vem da sua origem ali, sabe, cara? E foi Isso um é bagulho bacana pra caralho. que eu construí em 2 meses, mano. Mas não tinha como construir em 2 meses. Hoje, vamos ver o bagulho na lógica hoje. A estrutura que eu tinha, adaptando tudo, não tinha como ter saído. E saiu porque é exatamente o que você falou, mano. Mano, algumas vezes eu ia pra liga e eu tava num processo muito foda. Abri o computador, mano. Cara, do coração, mano, ansiedade pra caralho, assim, eu não conseguia, mano. Não conseguia escrever, travava no computador, ficava travado, mano. Coraçãozão, acabou morrendo nessa porra. Eu saía, andava lá, voltava. Ansiedade. E, mano, aí de repente 2 meses, quando eu fui ver, o bagulho tava feito. Beleza, eu fiz o bagulho. Falei, mano, agora tem que apresentar pro Sérgio. Mano, sentei lá, eu falei, tô fudido. E vai mandar embora agora, mano, porque não tem como, tá ligado? Eu já não era nem pra eu estar aqui. Ele falou, caralho, esse bagulho é foda, mano. Me ajudou a arrumar. Apresentei pro Rodrigo. O Rodrigo gostou. Aí comecei a apresentar pra várias pessoas. E o bagulho Quando foi foi ver, crescendo, mano. você apresentou lá Então e o fez Sérgio o projeto. foi o seu tutor aí, é o Sérgio que Sérgio é tá o te ajudando. padrinho, mano. Que bacana O demais. Sérgio é o Sérgio tá padrinho. desde o começo lá da liga, É. legal, tive bastante contato com ele. Então, esses processos foram fazendo essa construção do tratado, né, como o primeiro. E eu acho que o tratado é uma plataforma que, mano, ele tem muita coisa para crescer. Ele tem uma parada que eu acho que o combate ao racismo é a primeira questão, né, de você ter uma zona de proteção, mas desenvolver a questão da cultura negra dentro do basquete brasileiro, eu acho que essa é a profundidade 1000 que tem. Eu acho né? que também essa profundidade num país que grande parte do esporte que é profissional, ele é feito dentro de clubes sociais, que grande parte da galera não é negra, você está adentrando nesse espaço ali, mano. Você entrar com Você uma tá entrando, segurança, você né? tá entrando com segurança, isso é muito importante, mano. Porque a gente sabe, e você foi atleta, eu fui uma parte da minha vida atleta, e a gente sabe o quanto é É diferente. preconceituoso o âmbito que a gente frequenta. Às Em vezes, vários momentos. às vezes não é nem preconceito mesmo, assim, é que você não se sente parte daquilo. Isso que é o Mas foda. é assim, ó, você não se sente parte daquilo e determinadas pessoas fazem com que você não se sinta Isso. pertencente sim. ali, sabe? E esse tratado faz com que essas pessoas se inibam de alguma É forma isso. de poder assim, ó, pô, eu não vou poder mexer com esse cara aqui dentro. Não É faz isso. parte, mas eu É, tenho não que faz aceitar parte, mas ele eu tenho que aqui. aceitar porque, de certa forma, ele é um prestador de serviço aqui, mano. Ou um prestador, ou faz parte dessa faz parte dessa comunidade, comunidade, tá eu tenho que começando a fazer respeitar ele. parte dessa comunidade, né? Mano, Que perfeito. agora Eu acho que esse é o primeiro objetivo, né? Quando a gente faz a questão nos jogos, a mensagem é isso mesmo. Se o cara ele tá pensando, ele já ouve uma mensagem que se fizer vai acontecer alguma coisa. Então esse cara já se inibe. Exato. Tipo, a mensagem é bem direta, tipo, mano, você não é bem-vindo aqui, tá ligado? Racista, você não é bem-vindo aqui. essa comunidade não fala com essa galera. Depois de um ano de tratado, mano, as trocas com os atletas é tipo os caras estão, mano, agora eu tô mais seguro. Eu sei o que fazer quando eu tô no lugar. Tem lugares e lugares, cidades e cidades, né? Então o cara também, ele se empodera dentro de quadra. Agora, mano, é juntar isso e dar o próximo passo. Por quê? Ao mesmo tempo que você tem isso que você falou, se você for nos parques, você tem um empoderamento dessa comunidade preta jogando nos parques. Então Sim. você vê a força que essa parada tem. Então, tipo, o basquete, ele tá muito em letras de rap, né? Trazendo esse empoderamento de um lugar de cultura
que, mano, é uma bomba atômica que a gente não conseguiu codificar essa parada ainda. A gente não entendeu essa parada. E tem um lance também da história do basquete como um esporte, né? Então, um outro passo do tratado agora é a questão do letramento. Então, a primeira parte da pesquisa depois do tratado foi trazer a questão da cultura de basquete. Mano, o basquete, ele foi feito dentro de uma universidade para pessoas brancas, com o intuito ainda de ser uma ferramenta de você trazer pessoas para a religião cristã. Então, mano, os caras estavam na universidade, pô, tá friozinho lá fora, vamos botar uma cesta de pêssego. Mano, só que fora da faculdade, no mundo real, era segregação nos Estados Unidos, mano. Nós não podíamos nem tomar água no bagulho. E os caras, por causa do friozinho, estão lá jogando a bola no cesto. O basquete começa assim. A primeira Olimpíada do basquete é a Olimpíada do nazismo, mano. O Hitler escolheu os esportes que fortaleciam a questão do branco superior ao negro. O basquete, a primeira Olimpíada do basquete é essa. E não é à toa. Depois disso ainda, mano, a NBA era só pessoas brancas. O basquete era o esporte americano de mostrar a supremacia branca contra os negros. Enquanto isso, se tinha uma rapaziada que você pega pelo Harlem Globetrotters, Que fazia seu esporte por fora, por né? fora. E o time do Harlem era um empresário que era empresário de música envolvido com o esporte ali, mais ou menos. E o time não era de Harlem, mano. O nome Harlem Globetrotters é em homenagem ao Harlem Renaissance, que era um movimento que a cultura preta estava no Harlem, fazendo cultura para combater o racismo que o basquete favorecia. Então, mano, você tinha o Armstrong. Então, Harlem tava ali, tipo, mano, foi uma resistência. E os caras, mano, vamos botar isso no uniforme. O que os caras faziam? Pegavam uma van, chegaram na universidade, mano, vocês são o dono do basquete? Eu quero jogar contra vocês. Os caras, demorou. O Harlem, mano, aquelas brincadeiras que os caras fazem, a gente acha que a gente traz o bagulho, o racismo traz isso também, como se os caras fossem só brincadeira. Aquilo surgiu porque, mano, era tão fácil os caras bater nos brancos que os caras brincavam. Começaram a zoar o jogo. Brincavam, mano. Eles chegaram e falaram, mano, quem que é o campeão da NBA? É o Lakers de Minneapolis? Vamos jogar contra. Não, não quero. Vamos jogar. Jogou uma vez, os caras ganharam. Jogaram a segunda, os caras ganharam. Aí os donos do time que tava na NBA falaram assim, mano, quer saber? Eu quero os negão jogando no meu time, eu quero ganhar. Traz esses caras aí. Aí os caras quebraram a segregação, trazendo esse cara preto. Que aí começa nos anos 50 ali, mais ou menos. É isso. Só os que é o primeiros seguinte, jogadores mano, negros ali na Liga Nacional. aí tem um problema. E aí começa, na verdade começa, né, mano, que eles tinham duas ligas, né? Sim, sim. NBA e Isso. CBA lá. Não, ABA, né? Isso. ABA. E começou a aprovar os jogadores negros na ABA, que era uma liga secundária à liga principal, né? Pra depois começar Mas a ter negros. tinha dois negros em cada time. Aí tinha número de Os caras iam negros, né? viajar, tinha lugar que os caras não podiam ir, era E a pesado gente tá falando ainda. aí, essa fase aí um pouquinho antes. Você tinha várias ligas, o Harlem tinha ganhado a Liga de Chicago, Sim. que era meio um regionalzão, e tinha várias ligas nesse processo. Quando os caras entram na NBA, não é que eles são aceitos como atletas, pessoas. Tipo, o Gé é um atleta. Não era isso. Tipo, mano, você quer, entra o cara aí. Só que os caras, mano, não era incluído. Sofria preconceito pra caralho. Não botava pra jogar. Ficava no banco. E aí, o atleta negro não existia nessa época. A figura de basquete, porque a gente fala de basquete, a gente já pensa no atleta negro. Isso não existia, mano. Esses caras construíram aos poucos. Quando chega nessa fase aí dos caras viajarem, mano, a gente tá falando do Kareem Abdul-Jabbar, de não poder estar no hotel. Mano, o Kareem Abdul-Jabbar não podia sentar na mesa com os caras. Bill Russell. Esses caras foram construindo a parada. Então, essa figura de atleta negro mesmo, o Michael Jordan ele é foda porque ele é esse ícone global. Então, se você fechar o olho e falar atleta negro, você pensa no Michael Jordan. Pela construção desses caras. Então, foi assim, mano. Nesse meio do caminho, o basquete era um esporte para branco, nesse processo, só que a sociedade, mano, o basquete de rua estava envolvido. Surge o hip hop vai pra beira da quadra e esse bagulho, mano, vira uma bomba atômica. Lá na NBA, o que acontece? Começa pelos tênis, mano. Então você tem o tênis lá do Magic, que era All-Star, do Bom, Converse. All-Star era, porra, Que era o lindo. Weapon. Isso, e o comercial é tipo, eles estão fazendo uma batalha de rima, né? Eles trazem as cores da rua,
já traz essa cultura Já do começa a hip hop na trazer a rua. cultura da rua. As isso. roupas. Isso, mano. Basicamente assim, a rua começou falando, mano, vamos entrar. Jaquetou, né? vamos Começa entrar. jaqueta, bem começa Public corrente, Enemy, né? corrente, aí Bem Public Enemy, a galera, tal, sei o quê. Nessa época, o bagulho explode aqui e entra no NBA de fato, mano. Aí você começa a ver fãs comparecendo, É negros isso. indo no estádio. os caras do rap dentro, Acabar? os atletas começam a fazer o Kobe, o Shaq começou a fazer CD. Então, mano, a NBA é o que é hoje pela cultura negra. Sem a cultura negra, a NBA tinha morrido. Então, o que a gente conhece de basquete hoje, não é que o basquete é isso. O basquete era uma coisa, a cultura urbana, a cultura negra, criou o que a gente conhece de esporte hoje, tá ligado? Então, tipo, isso é um bagulho muito importante que, quando vem pro Brasil, a gente já vem com essa cultura conectada. Só que aqui no Brasil, a gente tem 1000 outros fatores da nosso problema social, tá ligado? É isso. Então, isso que a gente precisa começar a desenhar. Uma coisa que eu falo muito é, mano, o atleta hoje que joga, o ex-atleta hoje, essa figura de atleta montado como homem negro jogando, é uma figura de antirracismo importantíssima. Esse cara, muitas vezes, ele não precisa se posicionar. Porque quando o cara vê um jogo de basquete, ele vê um cara lá forte, empoderado, dando uma enterrada, jogando. Bonito, né? Cuidado, né? A molecadinha hoje, na nossa época, o nosso corte era raspar o cabelo. Os moleques que começam no basquete hoje, mano, é trancinha, é black power, é no dread. É, o raio, meu filho já faz uns raios, velho. Mano. É o 8 teizão. Os moleque novo hoje, Já tá a cultura, já tá absorvido, né, tem mano? gente de cabeça erguida. Na nossa época, nós ia nos cantinhos pra ninguém ver nós, mano. De É, hoje cabeça baixa, eu tá fui ligado? Meu filho faz escolinha no São Paulo, né? Uhum. E eu cheguei lá e eu vi na categoria dele metade é negro ali. E os moleque de trancinha, É isso. com 8 anos, velho. Eu com 15, eu fiz trancinha, eu chegava nos clubes e eu não me sentia bem. Você sente Porque você meio via que o deslocado, pessoal né? olhava pra gente com preconceito, porque não era normal na minha época isso. Começou a vir os cortes de cabelo. A gente, pra cortar cabelo, tinha que ir na galeria do rock pra fazer uma É. trança. Era o único lugar que tinha alguém pra isso aí. trançar. Entendeu? Então, isso é muito lindo hoje de E ver. a molecadinha hoje, ela tá trazendo esse bagulho com ela vivo já. Os mais novos já entram nessa pegada, É mano. bonito, né, hoje. E aí, assim, a conexão que a gente faz e tem um gap dessa construção, que eu acho que é uma pauta que a gente precisa construir, é muito desse lance de quebrar pedra que vocês passaram antes, mano. Porque se vocês tivessem fraquejado antes, essa molecadinha não tava de trança. É. Você tá ligado? Mas foi uma luta silenciosa. Ninguém relatou o que vocês faziam antes. Não podia, né? Entende esse É. processo? O quanto é importante. A liga, eu acho que ela foi importante para estruturar o basquete como modalidade. Ela chegou num momento muito importante para isso, para que vocês pudessem uma plataforma de desenvolvimento do esporte, para criar os clubes, os ídolos. Então, a liga ela dá esse suporte. Mas ali naquele momento, o papel de vocês foi de construir uma parada que a gente não sabe como que foi, mas o reflexo tá vivo, mano. Porque se tivesse sido diferente, essa molecadinha não tava empoderada hoje. Tá ligado? Não tava, mano. Hoje a gente está vivendo um processo até, ele estava falando assim, alguns jogadores, hoje a gente não aproveita tanto a nossa imagem como deveria, a gente Uhum. podia estar, né, jogadores do NBB podia estar mais hypado aí e tal, mas isso é muito do que a gente sofreu lá atrás, né? Eu sou de uma geração que você não podia jogar e empreender ao mesmo tempo, porque se o cara visse você empreendendo ao mesmo tempo e você Vai jogasse ficar mal, distraído, o cara fala, o cara não tá com foco 100% aqui, não acho legal. E isso na NBA é super comum. Uhum. O cara vai jogador, empresário, não sei o quê. Tem a marca de roupa Tem dele. a marca de roupa, dá entrevista no dia do jogo e vai pro jogo e joga bem ou joga mal, mas faz o trabalho dele, entendeu? É isso. Então isso a gente também tá colhendo esse fruto agora também. Eu tento passar isso já para os meus jogadores sobre isso, alguns meninos que eu venho falando. Cara, já vai se construindo, já vai vendo o que você quer, o que você gosta, vai se preparando. Eu acho que esse é o caminho para nós aí. Foi uma fase, eu acho que muito de resistência ali, de formação desse processo, né? Então, mano, esse negócio não era bom nem dar entrevista depois, mano. Era bom nem falar muito, era estar no vestiário e ficar quieto. É isso O aí. treinador falava, você baixava a cabeça e fazia ali, você não tinha nem personalidade. Então essa geração, né, que foi essa geração que não que construiu, mas que viveu essa parte de início de liga, era um outro mundo. Que agora, pouco a pouco, você tem uma mudança interna da liga. Eu acho que o meu departamento, junto com o departamento do Gustavinho, que é do relacionamento com os atletas,
traz um pouco dessas Proximidade. proximidade e pautas que nunca teriam, talvez. Só que eu e o Gu também tem noção que, mano, é um movimento que vai demorar pra virar, mas que tá começando. Sim, maneira está sendo institucional. construído. E de um outro lado também, eu percebo que os atletas estão cada vez mais soltos nesse processo. É uma era da internet, é uma era do TikTok, do Instagram, que as coisas começam a fluir, tá ligado? A acontecer, fazer. Então, eu acho que essa história precisa ser contada. Tipo, quando o cara pega a sua história e entende que isso aqui ajudou isso aqui, você cria uma comunidade, tá ligado? Então, eu acho que o tratado é pra ter um símbolo pra isso acontecer. Tipo, mano, antes era isso, agora é isso. Só que agora, mano, além de ter isso, você tem uma outra parada forte, que são os influencers, que gostam da parada e esses caras te ajudam. Mano, a gente tem umas teias construindo, tá ligado? O bagulho é gigante. Mas eu acho que tá uma mu- coisa que é importante também nesse processo, e você falou assim, tipo, eu acho que essas histórias têm que ser contadas, tá ligado? Sim. Eu acho que isso que difere de, vamos falar o exemplo claro, que é a NBA, que primeiro que é uma marca consolidada e é uma marca que conta histórias. Você se conecta, a gente se conecta tanto com a Nike por quê? Porque ela conta histórias. É isso. E não porque, tipo, muitas vezes a gente não tá preocupado com o sushi, com o tênis, com o design. Não, é por causa da história que vem por trás. Você quer vestir o tênis porque o Jordan vestiu o tênis, Uhum. porque o LeBron veste o tênis, e porque você gosta da trajetória do LeBron toda. Sim, você Eu acho que- compara eu acho- o Jordan com o LeBron com o Kobe com, né? E você não vê isso no Brasil. A única cara que a gente fala é o Oscar, mano. A gente não fala de todos que estavam junto na trajetória. Marcel. Se não fosse Fala pouco, se não fosse Marcel, se não fosse outros jogadores que estavam ali, Pipoca, muitos A jogadores. gente fala muito pouco dos caras que jogaram na NBA, nossa, da nossa geração, É. Leandrinho, o Nenê, Splitter. Varejão, tal. Mano, Os caras estão se contando sozinho, né? Os caras meio que estão. Aí eu vou Mas colocar um só pouco... um Pode ponto. falar, pode falar. Eu acho assim, o que eu gostei, ontem eu tava assistindo Pinheiros e Unifacisa. Uhum. No comercial, eu vi que a Liga trouxe o Valtinho e o Márcio, cara. Isso aí. Aparece o Marcinho, o Valtinho e o Márcio. Tipo, um com a camisa de Franca, outro com a camisa de Bauru. Da época, se desafiando, chamando o playoff. Pô, o playoff vem aí e tal. Então Isso é legal. já tá começando a trazer a história pra dentro da casa, cara. Que tem que trazer. É isso aí. Entendeu? E Tem aí que ter Ninguém os se dois conecta lados. Se não tiver história. Nós que estamos aqui fora, precisamos da Liga para fortalecer nossa imagem, continuar com a nossa história sendo contada, e a Liga precisa de uma história para contar que relaciona com os caras que estão vindo agora, né? isso. O Lucas Dias tem que ser comparado com mais 3, 4 caras da idade Pô, dele. isso aí é legal, E tem legal que essa ser percepção. comparado com o Jefferson, que jogou. Comigo, com Outros caras o da mesma Giovanoni, posição. com o Olivinha, entendeu? Sim. Rebote, então vai ser comparado com quem? Com o Olivinha e comigo, que foi com o Chilton, de 3 pontos, vai ser comparado. Isso a gente tem que começar a Essa contar mais. fomentação. Esse é um bagulho que tá muito no começo, mas a gente começa a diluir. Então, a primeira coisa foi o Jogo das Estrelas, de ter homenagem a todo o Jogo das Estrelas, que é a bola do Pirajá. Uhum, Então, isso top. é como se fosse o nosso hall da fama, aquela arte da bola. E a bola traz a questão da cultura do grafite, da questão da rua para esse processo. Isso é legal demais. É como se o nosso troféu, em vez de fazer um troféu clássico, a gente trouxesse a cultura da rua dando presente para esse cara. Então o Valtinho foi, o Giovanni foi, então... O Arthur, né? O Arthur foi agora, o né? Livinha. Uhum. Eu não vou lembrar de todos, mas a gente já é um primeiro momento. E o segundo... Teve o Marcelinho Machado lá atrás, né? Que aí eu acho que foi... Aí tem dois momentos. O da bola e tem esses que foi o Marcelinho, Que acho que foi até uma Nike que fez uma homenagem pra ele Foi. também, né? Foi Teve bem até o vídeo do bacana. Kobe. Foi muito top. Esse Até o vídeo do Kobe. Foi no Ibira Foi no esse aí, Ibira. né? Foi lindo, Eu acho que foi lindo. esse jogo das Estrelas foi pra mim o maior evento que eu participei de basquete. legal. Esse foi que eu ganhei os 3 isso pontos, aí foi mesmo. do caralho. Esse aí foi Uniforme, todo mundo Não, Jordan. Mano, foi muito lindo. Foi muito Foi o bonito. mais E o jogo completo pegado, mesmo. hein? Foi o mais, pra mim foi o mais bonito. Isso aí foi legal. E lotado, né, mano? E lotado, não tinha um espaço vazio, teve um show bacana. Não lembro se foi Thiaguinho, se foi o Pérez, teve. Foi os dois, pô. Foi os Foi os dois, dois. né? dois. Então, porra, aí falou totalmente com a gente, Gente, entendeu? Big Mac, eu vou ter que ser o chato.
que a produção já falou que Ah. acabou nosso time. Não, mas Acho se que o deixar. Rafa tem que vir mais um é, dia, né, se mano? deixar, fala aí, Rafa. A gente vai até. Pô, tem resenha. Tem Nossa muita. Olha, não Senhora. tem nem. Se tivesse o Gatorade aí, então. É, Aí se cumpre. já era, já Não, era. nós já estamos providenciando, viu? Vamos providenciar, tem que Vai ter. ter uma mesinha, Tem vai que ter ter uma um. mesinha, Vai tem que ter ter. um Mas eu vou coolerzinho. nós vamos pegar um patrocínio aqui daqui a pouco, né? Vai tem que ter ter, uma tem que ter. bebida aqui, Vai ter um vai bagulho muito ter importante que os caras falam que um o bom. café, né? O bom é melhor que o ótimo. Situações simples como essa, ela tem uma profundidade histórica gigantesca, tá ligado? Então tudo que a gente fala muito de NBA, mas o bom, fazer o processo, vamos fazer, botar a cara a fazer, isso é o começo de um movimento importante. Então você é um ex-atleta que você monta um espaço de basquete e você quer falar de basquete. Então isso é a cultura se costurando. É igual uma roupa, mano. Às vezes a gente tá fazendo uma manga agora que não faz sentido, mas se a gente abrir a camisa daqui a pouco, isso é importante, essa troca, ouvir pessoas, trocar ideias, tá ligado? Não, e é o que eu te falei, cara. Eu abri um espaço aqui que é pra galera do basquete, meu. Eu quero que a galera se identifique e fale assim, meu, eu tô com uma ideia aqui de um projeto que eu quero fazer. Cara, vem aqui trocar uma ideia, cara. Aqui é um Isso. espaço pra isso, entendeu? Isso. É, pra projetos, quer vir jogar, quer vir fazer o... aqui é pra respirar basquete, mano. É isso. A cultura basquete tá aqui, entendeu? E Eu me identifico com muita gente no basquete, tenho amigos que jogam. Eu sou de São Paulo, nasci aqui em São Paulo, então eu conheço o moleque da base, os técnicos da base e tudo. Então nada mais do que eu entregar isso hoje, entendeu? Acho que esse é o meu foco principal, entendeu? E do nosso lado lá da liga, a gente tá procurando muito fazer isso que você falou, mano. É sair só de números e deixar isso na história. O Márcio virou o logo da Liga Ouro. Então a gente tá começando a trazer isso de volta porque, mano, o basquete são vocês, são pessoas. Porque a liga, mano, o que é liga? Mas o que é o Jefferson? Se a gente for lá em São José e perguntar o que é você vai ter vidas mudadas. Então a gente tá cada vez mais trazendo essas histórias desses caras que fizeram história na liga e recontando esse processo, mano, e recontando. Esse é um movimento que o Gu tá puxando, com o departamento dele, e a gente tem um pessoal de imagem, de vídeo que tá criando bastante. O Gu é o próximo convidado aí, tem que vir aqui, Aí vai ter hein, que ser Gu? 3 Vamos ter horas, que mano. chamar o Gu pra vir aqui, Aí hein, o Gu vai meu? ficar O Gu, 3 horas. tá convidado, hein, meu? Tem É que ver a agenda dele aí que tá cheia, hein, meu? Tá cheia. Mas se ele sentar aqui pra falar, fudeu. É resenha, né? Vamos Magrão, trazer, sim, tá? resenha. Já tá convidado aí, é o nosso convidado aí, Mas é com isso. certeza. Meu, Rafa, valeu Obrigado, demais, rapaziada. irmão. Legal, junto. brigadão. Acho que vai foi ter que ter a um prazer. parte 2 aí com o Rafa, porque tem muita resenha Pô. que a gente nem conseguiu falar. Muito, e tem uma hora de 18 ainda. Isso. Se você quiser o proibidão, Ô, aqui. e eu quero levantar uma bola aqui que eu vi em um outro podcast que eu lembrei agora. Eu queria que você indicasse 2 pessoas pra gente chamar aqui. Você acha que você deveria acha tá que aqui, deveria estar aqui com a gente, que você fala, pô, acho que você chama esse cara é interessante, podcast de você aí, Mano. de vocês aí, pensa aí. Vou falar mais de 2. Eu acho que história de basquete filosófica e tudo mais, o Gustavinho é esse cara. Se você quiser pra resenha master, o Gu Basílio é o segundo cara que eu indicaria pra estar aqui. Legal. Esse também. cara vai Basílio é da hora. Eu amo o Basílio também. vai É. assim, eu acho que é um dos maiores patrimônios do basquete e de resenha. Esse Ele é o patrimônio esse é da da resenha, resenha. ele. O vestiário é com ele. Pô, esse domina. cara. E o outro que eu indicar é o Humberto, mano. Eu acho que o Humberto vai fazer o meio do caminho disso. Ele tem uma história de vida fodida também. E tem muita resenha pra contar. Esses 3 caras aí se não der 1 milhão, eu cancelo o canal, irmão. Aí sim, é isso aí. Vamos chamar os caras, estão convidados aí. é Vamos isso. entrar em contato. Obrigado aí pela Fechou, obrigado a invitação. vocês, mano. Valeu. Seja bem-vindo. Mano. Nóis. Porra, caralho, mano. Caralho, mano. Isso é importante que vocês estão fazendo, viu, mano? Parece que é simples. Isso vai contando histórias, mano. Daqui a pouco vocês estão com um bagulho